Milionário surta ao descobrir que sua mendiga negra era a esposa desaparecida. José caminhava apressado pelas ruas da cidade, a pressão de um colapso financeiro pesando em seus ombros. Escândalos financeiros estavam prestes a acabar com a reputação da empresa que sua família havia construído por gerações. O brilho do luxo ao seu redor estava agora manchado pelo desespero. Ele encarava o horizonte acinzentado, pensando na vida frenética que tinha, nos jantares extravagantes e nas festas sem fim. Mas tudo isso agora pareciam distantes, quase fantasmas em sua memória. Durante sua caminhada turbulenta, os olhos de José se depararam com uma figura familiar. Uma jovem negra, com roupas sujas e um olhar perdido, sentada em um canto. Era Amara, a mulher que ele sempre ignorou, jogada nas margens da sociedade como um despojo. O coração de José disparou. Ele havia esquecido o rosto dela enquanto lutava por sua fortuna. Mas agora, naquele instante, as lembranças começaram a fluir como... As palavras escaparam de seus lábios. O olhar de Amara encontrou dele, e a dor nos olhos dela era visceral. Não olhe para mim assim, ela murmurou, recuando em desespero, como se estivesse se despindo de uma camada de dignidade. Você não pode me ver assim. Não sou mais nada para você. Seus olhos, que antes brilhavam com amor e esperança, agora eram um abismo de tristeza. José ficou paralisado. Cada batida do seu coração ecoava em sua mente. Como ele não percebeu antes? A mulher amada transformada em uma sombra pela vida, enquanto ele se afundava em sua própria ganância e egoísmo. O nó na garganta de José aumentava. Ele não podia perder a chance de se conectar, de entender. Amara, por favor, precisamos conversar, implorou. Mas ela se afastou, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Você não sabe o que aconteceu comigo, ou o que sou, ela gritou, e a dor da verdade parecia cortá-la. Enquanto isso, algo se agigantava na mente de Amara. Lembranças de sua infância, segredos enterrados, e um pai que tinha dentes afiados como facas, envolto em mistérios que poderiam destruir não só sua vida, mas também a de José. Um nó de tensão formou-se entre eles, impregnado de perguntas sem respostas. O que havia acontecido para que ela chegasse a esse ponto? O que era a verdade que a mantinha refém? Nos olhos de José, por trás da confusão, havia um desejo ardente de redenção. Ele precisava que Amara soubesse que ainda existia amor. Me conta tudo, ele disse com uma voz tremendo. Estava disposto a enfrentar seus medos, sua família, sua própria verdade. Mas o que ele não sabia era que a figura enigmática observando da esquina tinha respostas que poderiam mudar tudo. O capítulo terminava com seus olhares perdidos um no outro. Ambos estavam a um passo de uma revelação devastadora, mas uma sombra pairava entre eles. E quem era aquele estranho? O que mais estava prestes a ser descoberto? A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença
Vamos interagir! José e Amara se entreolharam em silêncio, cada um perdido em sua própria tempestade de emoções. O coração de José batia forte. Ele queria gritar, pedir desculpas por tudo, mas não conseguia. O peso da culpa o sufocava. Amara, eu... Ele começou, mas foi interrompido por um barulho estrondoso. Um grito ecoou pela rua, cortando o ar pesado. Era um som agudo, repleto de pânico, seguido por uma série de vozes exaltadas. Os olhares das pessoas ao redor, antes voltados para o casal, se voltaram para a origem do alvoroço. José e Amara se viraram, e ao longe viram uma multidão se aglomerando. No centro dela, um homem estava de joelhos no chão. O chão, manchado de vermelho. O coração de José disparou. Não, não pode ser, ele sussurrou. O homem era um conhecido empresário da cidade, supostamente aliado da família de José. Alguém que tinha os mesmos interesses, os mesmos contatos. Mas agora ele estava ali, vivido o grande escândalo que cercava a reputação deles, deitado naquele chão sujo, a vida se esvaindo entre as mãos. O caos se espalhava como fogo em palha seca. Você viu isso? José perguntou. Tom era de medo. Amara ficou pálida. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou. Seus olhos se arrebolaram. As lágrimas dela agora pareciam fluir por razões maiores do que o desespero que a consumira. Eu preciso ir, ela disse, tentando se afastar. Amara, não! Ele a segurou pelo braço, a urgência em sua voz. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela olhou para ele e tudo parecia vir à tona naqueles olhos, como se segredos enterrados emergissem à superfície em um turbilhão de dor. José, eu não posso. Você não entende. Nesse momento, um grito cortou o ar novamente, mas não era da multidão. Era uma mulher, e José reconheceu o rosto dela, a esposa do empresário, uma figura sutil nos eventos sociais. Ela se aproximou, os olhos cheios de ódio e desespero. Você fez isso. Você e sua família. As palavras dela eram como facas, e cada uma atingia em cheio o peito de José. Eu não fiz nada! Ele disparou, perdido em confusão. Mas antes que pudesse argumentar, Amara deu um passo à frente. Escuta! Você não sabe o que essa família fez comigo. Não sabe o que aconteceu. O calor na voz dela era intenso, quase palpável. Todos os olhos estavam agora sobre os dois. Amara, você está bem? O que você sabe? O que você está tentando me dizer? A pressão em seu peito aumentava. Ela parecia hesitar, suas mãos tremiam. José se perguntou se aquela era a defesa dela contra a revelação que estava prestes a fazer. Mas antes que ela pudesse falar, o homem começou a se contorcer no chão, como se cada respiração se tornasse um ato de luta. O desespero se espalhou pela multidão. Murmúrios de horror se intensificaram. O que está acontecendo? José gritou, mas o olhar de Amara estava fixo em outro lugar. Mais um quadro de uma verdade dolorosa. De repente, um homem emergiu da multidão. Aquele mesmo que estava observando do canto. O que parecia ter respostas. Seus olhos estavam ardendo, repletos de uma consciência profunda. Ele caminhou até o casal e José sentiu uma onda de adrenalina. Você quer saber a verdade, José? Você realmente quer saber? A tensão era palpável, um espaço estreito que parecia prestes a explodir. Sim, José respondeu. Diga a verdade.
Mas o que o homem tinha a dizer era mais do que José poderia imaginar. E quando a primeira palavra saiu de seus lábios, o mundo de José começou a desmoronar ao seu redor. O que seria aquela verdade que se escondia nas sombras de seus passados? Como tudo mudou em um piscar de olhos. E o que mais estava prestes a ser revelado naquela noite fatídica? José estava em estado de choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um sino distante. Você realmente quer saber? E antes que pudesse responder, a multidão ao redor começou a agitar-se. O homem se aproximou mais, seus olhos faiscavam com uma intensidade que José sentiu como um golpe. A verdade que você busca não é apenas sobre sua imprensa ou Amara. É sobre você mesmo. O coração de José disparou. O que você quer dizer com isso? A urgência em sua voz era palpável. O homem inclinou-se para a frente, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo que poderia mudar tudo. Você se lembra de quando sua família teve aquele escândalo com a construção do novo prédio na cidade? Algo mais profundo estava em jogo. Nesse momento, o homem, que parecia ter tanta informação, colapsou. O chão se encheu de um silêncio perturbador enquanto a multidão retrocedia, respirando em uníssono. Ele está... José se aproximou, o medo cortando seu peito. E então, de repente, o homem começou a convulsionar. Amara gritou: José, é hora de ir! Mas ele não conseguia desviar os olhos daquela cena. O homem estava se torcendo, como se a vida tivesse se esvaindo dele. Ei, você! Alguém chame uma ambulância! A voz de José se perdeu entre os gritos confusos. A tensão no ar aumentou e o pânico penetrou a multidão. No meio do alvoroço, alguém segurou o braço de José. Era Amara. Precisamos sair. Aquilo não é bom. Mas havia algo diferente em seu olhar. Algo que fez o coração de José apertar ainda mais. Amara, o que você está escondendo? Diga-me o que está acontecendo. O desespero na voz dele era claro, mas ela hesitou antes de soltar um suspiro pesado. Eu não posso te contar agora. Sua expressão era de dor e conflito. Cada palavra parecia um peso enorme que ela estava lutando para carregar. O homem no chão tinha agora os olhos fechados. E o murmúrio da multidão aumentava em um crescendo de pavor. E então, um outro grito cortou o ar. Era a esposa do empresário, agora na frente de todos, seu rosto ao mesmo tempo irado e desesperado. Vocês têm que saber. Ele não era quem vocês pensavam que era. O choque em seu olhar fez José tremer. As manhãs de sol que ele prometeu, tudo era uma fachada. Não apenas para vocês, mas para mim também. José sentiu a cabeça girar. O que ela estava dizendo? E ao mesmo tempo, Amara se aproximou mais, seu olhar fixo nos olhos da mulher. O que você sabe sobre ele? A voz de Amara era cortante e desafiadora. Aquilo era mais do que apenas um caso de vida e morte. Era sobre segredos que poderiam arrebentar a própria fundação do que José acreditava. No dia em que tudo desmoronou, eu estava lá. Eu vi. Você não tem ideia do que sua família fez. As palavras dela eram uma espada, cravando-se em José e abrindo buracos na sua compreensão da realidade. O que você está dizendo? José sussurrou, a dúvida devorando-o. Os olhos de Amara estavam cheios de lágrimas e uma determinação feroz. José, isso tudo se entrelaça. O que você pensou que sabia sobre nós, sobre mim?
o homem começou a se recuperar. Mas o alvoroço já havia dominado a cena. "O que mais está escondido?" José gritou para a mulher, enquanto tentava entender como tudo se entrelaçava. Mas naquela confusão, uma verdade mais profunda, um eco do passado se aproximou. Antes que qualquer um pudesse responder, um estampido ecoou pela rua. Um tiro, o medo tomou conta e a multidão começou a correr em pânico. José e Amara foram empurrados para o meio daquelas pessoas, o desespero batendo à porta de seus corações. E no caos, José percebeu que não tinha mais certeza de quem eram os verdadeiros inimigos, ou quais eram as verdadeiras alianças. A conexão que uma vez teve com Amara agora parecia uma linha tênue, prestes a se romper. "Amara!" ele gritou. Mas o som da correria ensurdecia suas palavras. No fundo de seu ser, ele percebeu que a revelação estava apenas começando. E a vida dele nunca mais seria a mesma. Afinal, a pergunta que ficou no ar não era apenas sobre a morte do empresário, mas sobre a morte de tudo que ele conhecia. José estava em estado de choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente. "A verdade que você busca não é apenas sobre sua empresa ou Amara. É sobre você mesmo." O coração dele estava em frenesi. Ele queria entender, mas o caos ao redor tinha sua atenção dividida. A multidão estava em pânico, empurrando uns aos outros, e Amara estava ao seu lado, seu olhar desesperado. "Precisamos sair." Ela puxava o braço dele, mas José não conseguia desviar o olhar do homem caído. O homem ficou imóvel, quase sem respirar. E a esposa do empresário estava aos prantos. Era tudo uma mentira. Eu sabia. As palavras dela cortaram como facas, e a confusão começou a se transformar em terror. Um grito cortou a multidão. "Ele não é o que parece!" O marido dela não era inocente. As pessoas se entreolhavam. A murmuração crescia. José sentiu seu estômago embrulhar. O que isso significa? Ele encarou a esposa do homem. Ela encarava Amara, um olhar de reconhecimento nos olhos dela. José precisava saber. "O que você está tentando dizer?" A mulher respirou fundo, como se o peso do mundo tivesse em seus ombros. "Amara, o que você não me contou?" A relação deles parecia quebrada em um instante, e a angústia aumentava. A multidão estava elétrica, cada um tentando entender o que estava acontecendo. "É isso que quero saber." A mulher gritou. "O que você fez com meu marido?" O caos aumentava. José estava quase paralisado, absorvendo cada palavra. Mas então, em meio ao tumulto, Amara gritou. "Não fui eu! Não se trata de mim, mas de nós!" A impetuosidade da declaração fez com que todos se calassem por um segundo. E esse segundo foi tudo o que José precisava. Ele deu 2 passos à frente. "O que quer dizer, Amara?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um disparo reverberou pelo ar. Um tiro. O horror se instalou instantaneamente. José viu a mulher se jogar no chão, o grito dela cortando o silêncio do terror. "Amara!" ele gritou, mas a multidão estava em estado de histeria, correndo, se empurrando, tentando escapar. O chão parecia tremer debaixo deles. Ele agarrou a mão dela, puxando-a para mais perto. "Fique comigo." A urgência na voz dele era palpável. Os olhos de Amara estavam arregalados. O medo dela era contagiante. "José, precisamos ir agora." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas a cena em volta virou um turbilhão. Um novo grito e José se virou para ver o homem que havia tentado dizer a verdade, agora se levantando lentamente. Os olhos dele estavam vívidos, iluminados por uma fúria desconhecida. "Você quis saber a verdade, não foi, José?" Ele riu, um riso que ressoava como um eco arrepiante. "A verdade
é que você está mais envolvido do que imagina. E as palavras dele despencaram sobre José como uma avalanche. O que você sabe? O que está acontecendo? A sensação de desespero envolveu José. O homem lhe lançava um olhar penetrante, e nesse momento, tudo o que tinha sido construído parecia desmoronar. O olhar do homem mudou, e ele disse: seu pai, ele está por trás de tudo isso. As palavras paralisaram José. Não pode ser. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um tufão de emoções o envolveu, e Amara, do seu lado, olhava com uma mistura de alívio e horror. Você precisa acreditar em mim, José. Eu tentei te proteger. Mas antes que houvesse tempo para processar, o homem avançou, apontando para Amara. Você não sabe a verdade sobre quem ela realmente é. O que ela fez para sobreviver. As revelações nas palavras dele eram como facadas. José sentiu um nó na garganta. A confusão e o medo se entrelaçando em seu peito. Amara, o que você... Ele não conseguiu terminar a pergunta. O olhar dela tinha uma intensidade que José nunca tinha visto. Eu sou mais do que você imagina, José. Com isso, o tempo pareceu parar. O mundo ao redor deles desmoronava. E a única coisa que importava era a verdade que estava prestes a explodir no espaço entre eles. A multidão estava agora em desespero total. E o grito de uma criança cortou o ar. Era um chamado de socorro, uma nota de alarme em meio ao caos. Nesse momento, tudo o que José pensava era: o que realmente está acontecendo? Quem é Amara para mim? E no fundo de sua mente, ele sabia que nada seria como antes. As peças do quebra-cabeça estavam em movimento. E as respostas estavam muito mais distantes do que ele poderia imaginar. José e Amara estavam paralisados. O caos ao redor deles se tornara um eco distante. O homem no chão, ofegante, tinha revelações que pareciam pulsar no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Mas as palavras que ainda pairavam nas bocas das pessoas eram mais que simples promessas. Eram como facas cravadas na carne dele. José, olhe! Amara gritou, e ele virou o rosto, apenas para ver o homem, que ainda estava se levantando, gesticulando freneticamente. A verdade não é apenas sobre o seu pai. A multidão se calou por um instante, todo mundo preso na tensão do momento. Não é possível, José sussurrou. Seu coração estava batendo forte, como se quisesse sair do peito. Ele olhou para Amara, que estava pálida, e o encarava com uma expressão que ele não conseguia ler. O homem, antes caído, agora estava de pé, mas seu corpo tremia de um jeito estranho. Eu sei o que você fez, ele disse, dirigindo-se a Amara. A multidão tomou fôlego, como se cada pessoa estivesse esperando um golpe. Você achou que ninguém soubesse da sua verdade, não é? Sobre quem você realmente é. Eu não sei do que você está falando. Amara balançou a cabeça, sua voz trêmula. Mas havia algo em seu olhar que não parecia sincero. José sentiu um frio na espinha. Algo estava se formando, uma sombra, sobre o que eles pensavam ser o verdadeiro. A esposa do empresário, ainda no chão, ergueu a cabeça, seus olhos fixos em Amara. Você é uma traidora, sempre esteve perto dele. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela eram como aço. A multidão murmurou, a tensão se solidificando. Eu não fiz nada! Amara gritou, mas a pena em seu tom parecia escorregar por sua defesa.
José avançou mais uma vez, tentando ainda entender o que estava acontecendo. Amara, por favor, o que você sabe que não me contou? Ela estava prestes a responder quando, numa fração de segundo, o homem que antes estava caído caiu de volta, olhar fixo no céu, os dentes cerrados. Não, não podemos deixar que a verdade saia! Ele gritou, e então, um brilho cortante apareceu em sua mão. Um tiro ecoou pela rua. Os olhares se voltaram instantaneamente para a direção do som. O corpo do homem caiu, um lamento repentino ressoando quando o pânico explodiu na multidão. Só espero que você não saiba como isso termina. Ele sussurrou, antes de a vida escapar de seus olhos. José ficou paralisado. O tempo parecia parar, enquanto a realidade desmoronava. O rosto de Amara palideceu ainda mais, e o peso das revelações anteriores agora caíam como tijolos sobre ele. Ele não conseguia respirar. Amara, o que isso significa? O que você não me contou? Os gritos aumentavam. A esposa do empresário estava em choque, ainda encarando o corpo sem vida. As pessoas começaram a correr para longe, as sombras da verdade agora mais próximas do que nunca. Amara deu um passo atrás, as lágrimas fluindo, numa mistura de medo e desespero. Eu não sabia que isso ia acontecer. Como você não sabia? A incredulidade de José era palpável. Como você não poderia saber, Amara? Ele sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Você estava envolvida, não estava? O olhar dela era uma tempestade confusa e repleta de dor. Você não entende, José. A voz dela era um grito quase desconexo. Eu não fui eu não sou quem você pensa. Mais um tiro ecoou, desta vez uma multidão de vozes se misturando. As pessoas estavam correndo, e José sentiu que estava perdendo tudo, inclusive a confiança nela. Amara olhou para o homem que estava no chão. Seu olhar penetrante, quase desafiador. Ele sempre soube. Ele sabe sobre tudo. O que aconteceu e quem realmente sou. José não podia acreditar. Seu coração parou por um instante. Quem você é, Amara? E ali, naquele cenário de desespero e confusão, a verdade dela se tornou um abismo. O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? O olhar dela, agora cheio de dor e um tipo de força que ele nunca viu, fez o coração de José acelerar. E no fundo de sua mente, ele sentiu a necessidade de descobrir essa verdade, não importando o que poderia custar. A multidão continuava em desespero, mas para José, o caos ao redor se tornava irrelevante. Ele precisava saber, mas até onde ele estava disposto a ir para descobrir quem realmente era Amara. O que mais estava prestes a ser desvelado naquela noite fatídica. José e Amara estavam paralisados. O caos ao redor deles se tornaram eco distante. As palavras do homem que caiu ainda ressoavam, criando uma tensão no ar que se tornou quase palpável. A multidão, antes frenética, agora se mantinha parada, como se o tempo tivesse congelado. José olhava para Amara, tentando encontrar nas feições dela uma pista do quê. De repente, um grito agudo cortou o ar. Uma figura feminina surgiu do meio da multidão, avançando com passos apressados. Era uma mulher que José conhecia bem, alguém que ele nem sequer pensou que veria ali naquela noite. Sua mãe, Clara, vinha em sua direção, o rosto pálido e uma expressão que misturava desespero e raiva. José, ela gritou, e o mundo ao redor pareceu desvanecer. A voz dela era um eco de dor, carregando uma urgência que fez os ombros de José encolherem. O que você está fazendo aqui? Você não entende o que está acontecendo. Amara começou a hesitar,
Mas José, atordoado, não conseguia desviar o olhar da expressão aterrorizada de sua mãe. Mãe, o que você... A frase ficou presa na garganta. Não podemos ficar aqui. É perigoso. Você precisa ir agora. Os olhos de Clara se deslocaram rapidamente para Amara, uma fúria guardada nas sombras dele. E você? O que você fez? O tom dela era um misto de fúria e desespero. Aquilo foi um soco no estômago de José. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência nas palavras dele aumentava a cada segundo. A multidão começou a se agitar novamente e Clara parecia prestes a entrar em colapso. O que você não entende é que você e sua família estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Isso não é apenas sobre o empresário. É sobre você, José. Sobre nós. Amara estava quase em lágrimas. José, eu não sabia que ela viria. Sua voz tremia. E pela primeira vez, ele viu um medo genuíno nos olhos dela. Eu não queria que soubesse assim. Não agora. Como você pôde não me contar? José estava perdido. As peças do quebra-cabeça bem diante dele. Mas ele ainda não conseguia juntar tudo. Agora, sua mãe rivalizava com Amara, por sua atenção. E o ar estava pesado de segredos. José, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. E sobre Amara. Clara disse, as palavras flutuando em um tom de desespero. Um pânico súbito tomou conta dele. O que mais poderia ser revelado? E então, como se tivesse sido uma corda se quebrando, uma voz ecoou na multidão. Todos vocês estão tão envolvidos. A verdade não é o que pensam que é. Um homem surgiu de uma lateral, sua presença imponente atraindo todos os olhares. Era Carlos, o ex-parceiro de negócios da família de José, que sempre teve um papel misterioso nas sombras. Você não deveria estar aqui, Clara gritou, como se o homem fosse um veneno se espalhando entre eles. Eu sempre estive aqui, Clara. Eu sou parte disso tudo. Carlos passou para a frente e, no meio da confusão, José sentiu um frio na espinha. José, não se deixe enganar. Amara não é quem você pensa que é. O que ela fez para se infiltrar na sua vida pode arruinar não apenas você, mas tudo o que você ama. O coração de José estava agora em frangalhos. Ele olhou para Amara. Um mar de emoções confrontando seus sentimentos mais profundos. O que você fez? Foi tudo que conseguiu perguntar. Amara estava pálida, a respiração curta. José, eu só queria um futuro. Ela parecia uma sombra, e não o amor que ele conhecia. Clara olhava fixamente para ela, como se estivesse a meio passo de um colapso. Não podemos ficar aqui. Todos estão esperando pelo colapso final, disse Carlos com um olhar distante, quase profético. José sentiu que seu mundo estava se desmoronando, e nesse fragmento de tempo, tudo fez sentido. Mas a compreensão veio com um custo alto. A revelação estava mais perto do que nunca, como uma sombra se aproximando, e as perguntas agora arremessavam-se em sua mente como um furacão. O que realmente está acontecendo? Quem é Amara para mim? E o que mais ela esconde? O ar pesado do ambiente carregava um pressentimento que o consumia. A verdade não apenas estava prestes a emergir, ela também estava prestes a reescrever a história que ele pensava que conhecia. José e Amara estavam paralisados. O caos ao redor deles se tornava um eco distante. As palavras do homem caído ressoavam, criando uma tensão no ar que se tornou quase palpável. A multidão, antes frenética, agora se mantinha parada. Como se o tempo tivesse congelado. José olhava para Amara,
tentando encontrar nas feições dela uma pista do que estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse processar, algo inesperado estourou na sua frente. De repente, um grito agudo cortou o ar. Uma figura feminina surgiu do meio da multidão, avançando com passos apressados. Era uma mulher que José conhecia bem, alguém que ele nem sequer pensou que veria ali naquela noite. Sua mãe Clara vinha em sua direção, o rosto pálido e uma expressão que misturava desespero e raiva. Ela gritou, e o mundo ao redor parecia desvanecer. A voz dela era um eco de dor, carregando uma urgência que fez os ombros de José encolherem. O que você está fazendo aqui? Você não entende o que está acontecendo? Amara começou a hesitar, mas José, atordoado, não conseguia desviar o olhar da expressão aterrorizada de sua mãe. Mãe, o que está acontecendo? A frase ficou presa na garganta, enquanto o pânico se alastrava. Não podemos ficar aqui! É perigoso! Você precisa ir agora! Os olhos de Clara se deslocaram rapidamente para Amara, uma fúria guardada nas sombras dele. E você? O que você fez? O tom dela misturava raiva e desespero. Aquilo foi um soco no estômago de José. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência nas palavras dele aumentava a cada segundo. A multidão começou a agitar-se novamente, e Clara parecia prestes a entrar em colapso. O que você não entende é que você e sua família estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Isso não é apenas sobre o empresário. É sobre você, José. Sobre nós. Amara, o que você fez? José virou-se, sua voz quase um sussurro, a atenção retirada do caos ao redor. A expressão de Amara estava imersa em medo. José, eu só queria um futuro. Ela parecia uma sombra, e não o amor que ele conhecia. Clara olhava fixamente para ela, como se estivesse a meio passo de um colapso. Antes que qualquer um pudesse processar a verdade, Carlos, o ex-parceiro de negócios da família de José, apareceu do lado. Seu olhar penetrante. José, não se deixe enganar. Amara não é quem você pensa que é. O que ela fez para se infiltrar na sua vida pode arruinar não apenas você, mas tudo o que você ama. O coração de José estava agora em frangalhos. Ele olhou para Amara, um mar de emoções confrontando seus sentimentos mais profundos. O que você fez? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Antes que Amara pudesse responder, a atmosfera mudou. Um grito cortou o ar, e todos se voltaram para a figura que saía da multidão. Um homem com um olhar sombrio, conhecido por muitos, o pai de Amara. Você não pode escapar, Amara. Eu vou fazer você pagar pelo que fez. A declaração dominou o ambiente, como se a morte tivesse sussurrado em cada ouvido presente. José ficou em choque. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia acreditar que o homem que pensava ter desaparecido há anos agora estava em sua frente, destilando ameaças. Você pensou que isso ia acabar assim? O pai de Amara riu, um som baixo e ameaçador. Não sabe de nada. A verdade que você sempre quis saber está muito mais próxima do que imagina. Ele apontou para o homem caído. Esse homem não era inocente como vocês pensam. Eu o conheço bem. A multidão ficou em suspense, e as palavras cortaram mais fundo do que facas. José virou-se para Amara. As lágrimas nos olhos dela refletiam um mundo de segredos. O que mais você esconde? Amara baixou a cabeça, como se estivesse carregando uma carga insuportável.
José, eu não consigo te contar agora. É complicado. O desespero em sua voz ecoava em meio ao caos crescente. Claramente o cerco se fechava. O pai de Amara avançou, voltando-se para Clara. Você também tem culpa nisso. Você ajudou a esconder tudo, não é? Sua família está envolvida até o pescoço. Nesse momento, o chão parecia desmoronar sob os pés de José. A raiva e a confusão se misturavam a uma estranha sensação de traição. Mãe, você sabia? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta que não parecia vir. Os sentimentos eram intensos e a neblina de segredos estava prestes a se desfazer. E enquanto José tentava juntar os pedaços, um tiro repentino rompeu o ar. A cena virou um filme de terror. O som ecoando pela multidão em um caos ensurdecedor. José olhou em volta, o olhar de Amara agora refletindo algo muito mais profundo. Um medo real e palpável. Eu prometo que vai ficar tudo bem. As palavras dela eram um frágil fio de esperança, mas o estampido de mais tiros ecoou, interrompendo tudo. E no meio do desespero, José sabia que a verdade ainda estava lá fora, esperando para ser revelada. A conexão que pensava ter com Amara agora parecia um labirinto de mentiras. O que mais estava escondido? E até onde ele estava disposto a ir para descobrir? A cena se tornava um campo de batalha, onde as vidas de todos estavam em jogo. José estava preso entre a incredulidade e o pânico. A cena que se desenrolava à sua frente era uma verdadeira tempestade de emoções, um pesadelo em câmera lenta. O corpo do homem caído ainda parecia viver, mesmo com a vida esvaindo-se. Os gritos misturavam-se às murmurações da multidão, e todos os olhares estavam voltados para aquela tragédia. O clima pesado carregava o cheiro do medo. José, precisamos sair agora. Amara puxou seu braço, mas ele estava congelado. As palavras de Carlos ressoavam em sua mente. Amara não é quem você pensa que é. José sentiu um nó na garganta, uma pressão insuportável. Amara, você tem que me contar a verdade. O que está acontecendo? A ansiedade fervia em seu peito. Ele viu a expressão de Amara se transformar, o medo tomando conta e um brilho estranho nos olhos dela. José, ela hesitou, mas a urgência fez o rosto dela endurecer. Está tudo se desenrolando e não há como voltar atrás. Então a multidão se agitou mais uma vez. Um novo grito, um tiro. José não pode acreditar. O eco ressoou e a confusão transformou-se em pânico absoluto. Ele buscou Amara em meio ao frenesi e seu coração pulou ao ver que ela estava sendo puxada para longe por Carlos, que a arrastava em direção a uma saída da rua. Não! José gritou, explodindo em direção a eles. Mas algo o deteve. Uma mão forte o segurou. Era a mãe dele, Clara. Fique aqui. É muito perigoso. Precisamos ajudar a Amara. A voz dele ecoava de desespero. Mas antes que eles pudessem agir, o pai de Amara, que havia estado na sombra, deu um passo à frente, revelando uma arma. O olhar de um homem possesso, enlouquecido pela noite sombria que estava se desenrolando. Você não pode levar minha filha. O choque paralisou a todos. A multidão agora estava em silêncio, presa no suspense. Tudo parecia girar em torno daquela cena. José sentiu a adrenalina subindo. Solte-a! Ele declarou, mas suas palavras saíram como um sussurro. Você não sabe com quem está lidando. Gritou o homem. Um brilho perigoso nos olhos. Você acha que tudo isso é por causa do empresário? Não.
É sobre o que eles fizeram comigo e com a minha família. Então, como se fosse um filme, uma nova figura entrou em cena. Era um detetive da polícia, que aparecera do nada. Percebeu o que estava acontecendo. "Coloque a arma no chão agora!" ele gritou, mas a atenção de todos estava voltada para o pai de Amara, que a segurava em um abraço apertado, como uma forma de proteção. José sentiu que o tempo havia parado. A pressão do momento era imensa. "Deixe-a ir, por favor." As palavras dele saíram quase como um sussurro. "Amara, você precisa." Mas ao pronunciar o nome dela, uma onda de revelação o atingiu. Amara não era apenas uma mulher em sua vida. Havia algo mais, algo obscuro que ele não queria reconhecer. O peso da verdade estava prestes a despencar no chão, deixando uma cratera em seu coração. Foi então que tudo mudou. O pai de Amara, em um ato desesperado, puxou o gatilho e, no mesmo instante, o detetive se lançou à frente para deter a tragédia. O tiro ecoou, um som quase surreal, e a cena se desenrolou em câmera lenta. José viu o corpo do detetive cair, e no instante em que isso aconteceu, o olhar de Amara se congelou. "José!" ela gritou, e a dor na voz dela rasgou o coração dele. Eu não sabia que tudo isso ia acontecer." Em uma fração de segundo, os rostos se replastificaram com horror e confusão. O detetive estava no chão, e a realidade desabou. O verdadeiro capítulo do jogo se desdobrava, como uma tela manchada de sangue. "José, eu não sou quem você pensa que sou." O grito dela reverberou e, subitamente, tudo fez sentido. O pai de Amara olhou para ela, os olhos cheios de súplicas. Você realmente não sabia?" O tumulto se tornou um clamor possível de resposta, enquanto José tentava conectar todas as peças. Mas, no fundo, ele percebeu que a verdade estava mais distante do que nunca. E entre os gritos e a confusão, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais poderia ser desvelado naquela noite angustiante? José estava preso entre a incredulidade e o pânico. A cena que se desenrolava à sua frente era um pesadelo em câmera lenta. Ele observou o corpo do detetive cair, e o olhar de Amara se transformou em horror. "José!" O grito dela ecoou em meio ao alvoroço, como um farol no escuro. O pai de Amara tinha uma expressão de desespero e raiva, segurando a arma sem saber o que fazer. A multidão estava paralisada. Clara, a mãe de José, estava agora em estado de choque. "José, isso é uma armadilha! Temos que sair daqui!" Mas as palavras dela mal penetravam no caos que o cercava. "Amara, precisa me dizer o que está acontecendo!" José não conseguia tirar os olhos dela. O peso das perguntas o esmagava. Mas antes que ela pudesse responder, uma sombra passou rapidamente. Uma figura emergindo da escuridão. Era Carlos, o ex-parceiro de negócios, que agora revelava um sorriso irônico. "Você ainda não percebeu, né?" Carlos disse, suas palavras carregadas de veneno. "Todo esse drama é só o começo. Amara, minha querida, você pensou que conseguiria se livrar assim tão fácil?" Amara respirou fundo, a expressão dela mudando de medo para algo parecido com determinação. "Eu não sou sua propriedade, Carlos. Eu não tenho que ficar presa a seu jogo." O desafio dela fez o ambiente ferver. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um novo grito cortou o ar. Era Clara, que olhava fixamente para uma das saídas. "A polícia! Eles estão aqui!" O som de sirene se aproximava, ressoando como um alarme. A multidão, agora assustada, começou a se mover em
todas as direções. O pânico se espalhou rapidamente. José olhou para Amara e algo no olhar dela o fez ficar paralisado. Espera, Amara! Você não vai me deixar, vai? Ela hesitou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu quero que você saiba a verdade, José, e eu vou te contar. Mas não agora. Você precisa confiar em mim. E com um último olhar, ela se virou e correu para a direção oposta. José sentiu um golpe no peito. Amara, não! Ele gritou. Mas era tarde demais. A multidão havia dividido e ela desapareceu. O caos crescia e o pai de Amara estava prestes a desabar junto ao peso da realidade. Naquele momento, o que era um dia normal agora se tornava um pesadelo. José se virou para Carlos. Sua raiva fervia. O que você sabe sobre Amara? O que realmente está acontecendo? O desespero o consumia e ele precisava de respostas. Ah, a verdade, José. A verdade. Ela estava aqui para se vingar. Você sabia? Sua família está envolvida em algo muito mais sombrio. Carlos sorriu, e cada palavra dele parecia um corte. Seu pai, ele fez coisas terríveis. E Amara é a peça que você não viu. Neste instante, Clara abordou, mas seu olhar estava distante. José, não ouça. A verdade pode ser dolorosa demais. É mais importante você se proteger. Ela estava ansiosa, e o que ela disse apenas aumentou suas dúvidas. Mas a revelação não parou. Carlos continuou, seu tom desafiador. Ela não é o que você pensa. Sua verdadeira identidade foi ela quem trouxe todo esse caos. Amara, ela não é apenas uma mulher comum. E as palavras dele ressoaram como um trovão entre eles. Calha a boca! José berrou. Você está mentindo. Mas Carlos apenas riu, um riso sádico. Não sou eu que estou mentindo. A verdade pode vir à tona a qualquer momento. Assim como você deve saber que o detetive não era quem vocês pensavam. Ele estava infiltrado. Ele sabia do passado de Amara e os planos dela. O ar ficou pesado com a revelação. O pânico aumentava, enquanto o caos continuava. José estava em choque. O murmurinho da multidão agora era um rosnado. Os rostos se tornavam confusos e horrorizados. Você tem que se decidir, José. Clara implorou, seu olhar fixo no filho. Não podemos ficar aqui, vão prender você. E naquele momento, o chão abaixo de José parecia desmoronar, revelando uma cavernosa verdade sobre sua amada e a empresa da família. Mas no meio desse turbilhão, um novo som se destacou. Um tiro, mais um eco. O corpo do detetive foi sacudido. A cena virou um pesadelo em um instante. José gaguejou. Amara, onde você está? Mas a escuridão estava prestes a descer novamente. Todas aquelas revelações chocantes eram apenas o prelúdio de algo ainda maior. Uma sombra se aproximava por trás dele. E então ele ouviu uma voz familiar e fria. Surpresa, meu filho! E tudo escureceu. Nesse ponto, a reviravolta final seria revelada, desintegrando o que restava da realidade de José. Ele mal podia imaginar o que mais estava prestes a desmoronar. E em um longo suspiro de terror, a única pergunta pulsava em sua mente. O que mais poderia ser verdade? A lâmpada do poste iluminou a cena caótica, revelando o olhar de terror nos rostos da multidão. José estava paralisado. A emoção girava no ar como uma tempestade se formando. Ele olhou em volta.
o corpo do detetive caído, o sangue se espalhando pelo chão e ecoando o som do disparo. José! Amara gritou novamente. Desesperada, ela se esforçara para se desvencilhar do aperto do pai, que agora parecia mais furioso do que nunca. Eu não sabia que ia terminar assim. Nós podemos sair juntos, por favor! Mas a hesitação dela era clara. O olhar dela estava preso em algo mais: medo e um pouco de traição. A orquestra da confusão ao redor deles parecia ter um som sombrio, e tudo girava em torno daquela verdade que estava prestes a ser desenrolada. Então era você quem estava por trás de tudo. O pai de Amara gritou, a raiva dele subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você trouxe toda essa desgraça. E agora? Para que tudo isso? Para se vingar dos meus erros? Não, não é sobre você, é sobre nós. Amara insistiu, a voz dela tremendo. O confronto a deixava mais frágil. José queria se aproximar, mas o pânico estava dominando a cena. A multidão estava apavorada, cada um tentando fugir para um caminho, buscando uma saída para o engano que o cercava. E então, a cidade pareceu se dividir em duas. De um lado, a verdade estava prestes a explodir. Do outro, a insegurança e o passado que estava sendo arrastado para a luz. Todo mundo tem algo a esconder aqui, Carlos interrompeu. O ex-parceiro da família estava em pé, observando de longe, como um espectador de um filme horrendo. Apenas a verdade pode te libertar, José. E você precisa decidir de que lado está. A tensão subia e José se sentiu entre uma espada e a parede. Amara, você precisa ser honesta comigo. O que está acontecendo? A súplica em seu tom era impossível de ignorar, e ele a olhou com os olhos mais profundos que pôde reunir. Ela sempre fora sua única luz, e agora tudo estava ensombrecido pela dúvida. Eu só queria proteger você. Amara respondeu, a voz apagando sob o peso da revelação. Mas a hesitação na voz dela já havia colocado uma ferida entre eles. E José não soube como reagir. No fundo, algo se rompeu. Sem aviso, o homem que estava no chão começou a se mover. O pânico tomou forma novamente. Ele se ergueu, e o que aconteceu a seguir foi como um filme de terror. O detetive, ainda cheio de vida, apontou para o pai de Amara. Você não pode escapar. A verdade vem à tona quando menos se espera. E ali, em um instante que parecia eterno, a cena explodiu em uma bolha de caos, gritos e confusão. O detetive estava revelando o segredo que manteria todos na linha do abismo. Você nunca soube com quem estava lidando, não é, José? Eles estarão sempre um passo à frente. Não, a palavra disparou dos lábios de José como uma lâmina. Ele compreendeu. A verdade era densa, quase palpável, e o mundo ao seu redor parecia estar se concretizando. Amara, vai! José gritou, implorando que ela fugisse, mas ela hesitou. O olhar dela, misturado com amor e dor, cortou o coração dele. José, eu não posso deixar você assim. O tempo parecia parar quando as sirenes da polícia ecoaram nas ruas. Uma combinação de socorro e pavor. Amara olhou uma última vez para José, e um novo entendimento passou entre eles. Eu vou encontrar você. A verdade nos reunirá. Foi uma promessa envolta em desespero. Antes que ele pudesse responder, ela correu. O corpo dela desapareceu na multidão em fuga, e com isso, um pedaço de José se foi. O entendimento de que o amor era uma linha tênue entre a salvação e a condenação. E ali, na escuridão e em meio ao caos,
José sentiu a palpitação de uma nova determinação. Ele deixaria tudo isso para trás. O eco das sirenes e os gritos da multidão eram apenas o começo. Eu não sei o que vem a seguir, mas uma coisa é certa: a verdade sempre prevalece, e José não iria permitir que a sombra do passado o consumisse. Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar as histórias que você ama. Insira suas reações e teorias nos comentários, porque sua opinião é fundamental. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.